bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos verificar memes e notícias do Japão nesta série e hoje eu escolhi um meme, pode-se dizer assim, porque é um conjunto de fotografia e texto que andou a circular muito e continua a circular muito. Aliás, eu escolhi este e vou escolher vários que vêm de um site, podemos lhe chamar assim, de uma organização que se chama Weird Facts. Não é única, mas há vários canais, há várias organizações que se pronunciam muito ativamente sobre o Japão e normalmente falam do Japão de uma maneira que eu acho que é problemática. É mais do que ultra simplificada, é problemática. E eu procuro dar informação e mostrar-vos as fontes e fazer-vos refletir e conhecer melhor, realmente conhecer melhor o Japão. Então este meme é sobre Okinawa, a ilha de Okinawa, e fala de existirem mais de 450 pessoas com mais de 100 anos de idade e o bottom line, não é? O fundo da questão é que se determina aqui, que se enfatiza aqui que é o lugar mais saudável da Terra, no sentido planeta Terra. Porque é que eu acho que é problemático falar assim de Okinawa e a circulação deste meme não. Acho que tem aqui alguns pontos bons e alguns pontos maus, e vamos aprofundar a partir daí e aprender, acho eu, ajudar-vos a aprender mais sobre isso. Portanto, Okinawa, não sei se vocês sabem, mas Okinawa é uma das ilhas do Japão, pertence à parte sul do Japão. Na verdade, quando nós olhamos para o mapa, Okinawa já nos parece estar assim, já meio a caminho da China, está muito mais a sul. Isso determinou a história de Okinawa antes ainda de ser Okinawa. Esta ilha de antes fazia parte de um reino chamado Ryukyu. Para quem é fã de história de Portugal e de história o que se convencionou chamar os descobrimentos portugueses e a Odisseia Marítima Portuguesa, quote on quote, não é? Um, Aparece muito a referência ao reino de Ryukyu, porque este reino, de facto, estava relacionado com muitos outros pontos do Extremo Oriente, do que é hoje em dia, desde a Malásia até à costa da China, todas as costas, toda aquela zona costeira da China. E era um reino muito ligado ao comércio e ao domínio das rotas marítimas. E, claro, estão a ver onde é que isto se cruza com a presença dos portugueses e dos espanhóis e dos outros todos que foram para ali fazer comércio. Portanto, o reino de Ryukyu era um reino que transacionava muita diversidade e quantidade de bens materiais, pessoas e riqueza, e, portanto, obviamente, foi um reino muito cobiçado. Por causa da necessidade de se afirmar junto do shogunato, quando ele foi formado no Japão, eventualmente o senhor feudal de Satsuma acabou por ocupar o reino de Ryukyu definitivamente a partir do início do século XVII e depois tornou-se um estado tributário, digamos assim, a partir daí, e depois só foi integrado mesmo oficialmente no Japão já no século XIX, em que se tornou uma prefeitura do Japão. Portanto, Okinawa, quer a população nativa de Okinawa, quer a história de Okinawa como um todo, cruza estes temas complexos de ter sido efetivamente uma nação conquistada, ocupada e depois algumas tentativas de limpeza cultural, digamos assim, e depois reencontrar a sua autenticidade e a sua originalidade. Portanto, Okinawa tinha originalmente um governo próprio, uma língua única, uma religião específica e uma moeda diferente do resto. E, portanto, a moeda não é só moeda aqui, é sistema económico, e é também independência, digamos assim. E tudo isso, de uma maneira ou de outra, foi muito transformado, eventualmente perdido ou trabalhado. Okinawa tem alguma coisa muito específica que realmente está relacionado com saúde. E lembrem-se que o meme original era sobre determinar que Okinawa é o sítio mais saudável do planeta Terra, supostamente porque, ou seja, supostamente a justificação nisso, ou
ou a prova disso estaria no facto de haver muitas pessoas com mais de 100 anos em Okinawa. Ora bem, isso fez-me pensar que eu tenho que trazer para aqui estes factos, porque são verdadeiros, e quero-vos instruir, que têm a ver com o que se convencionou chamar também a dieta de Okinawa. Sempre que nós falamos de coisas como dieta mediterrânica, dieta, neste caso de Okinawa, não sei o quê, são sempre simplificações de sistemas mais complexos da alimentação humana. Mas pronto, mas a chamada dieta de Okinawa é uma coisa que se estuda na história da nutrição, nas teorias sociais e até mesmo na medicina e mesmo na verificação. Embora não se possa estudar mais do que o atual, pode-se estudar a história da dieta de Okinawa se quisermos analisar fontes, não é? Documentação, mas os efeitos da dieta de Okinawa nas pessoas só se pode estudar com as pessoas que existem agora. Aquilo que se verificou foi de facto que existe uma tendência, ou existiu uma tendência ao longo das últimas décadas para privilegiar frutas, vegetais, legumes, no caso da utilização de grãos, ou seja, cereais, utilizar aqueles que tinham um baixo índice glicémico, o que significa por exemplo, cereais que são mais pró-integral, não é? Peixe e carne só muito raramente, e outras coisas que vocês podem consultar online se quiserem aprofundar a dieta de Okinawa, não é aqui o meu papel. Mas o que é muito interessante é que se começou a estudar a dieta de Okinawa porque o número de doença séria coronária, portanto, doença de coração ou sistema cardíaco em geral, que conduzia a casos muito graves e a morte, em Okinawa era muito abaixo do resto do Japão e comparando com o mundo ocidental, essa grande referência do mundo ocidental que é os Estados Unidos, também era muito abaixo dos Estados Unidos. Então, a dieta de Okinawa entrou na moda e começou-se a saltou da esfera do conhecimento científico, digamos assim, das investigações específicas do meio académico, e saltou para a sabedoria popular ou para a cultura popular. E fala-se da dieta de Okinawa, por exemplo, para falar de alguns ingredientes específicos que são muito comuns naquela zona do Japão, como a batata doce, uma espécie de pepino que só existe em Okinawa. Mas alguns dos aspectos menos falados da dieta de Okinawa é o facto de ser um país que, devido à sua evolução histórica, devido à sua infraestrutura ou falta dela, e devido a esta situação que eu falei antes, ter sido um país ocupado e não ter o mesmo investimento que a mainland, porque está muito longe dos centros de poder, etc. Portanto, as pessoas tiveram que cultivar as suas próprias coisas, basicamente é isso, e depender das suas hortas. Mas isso tem, para o efeito da dieta, um efeito positivo, que é as pessoas têm os produtos frescos da horta cotidianamente, trocam entre si, criou-se mais o hábito de haver mercados locais de produtos frescos, e também das pessoas estarem em partilha comunitária no momento da refeição, que é um hábito que se calhar no resto do Japão devido ao crescimento da classe média, se perdeu mais rápido e nos sítios que são mais desprovidos de recursos, como Okinawa, se calhar perpetuou-se no tempo até mais longo, por necessidade, mas que acaba por ter, digamos assim, um benefício secundário. Uma das características, se quisermos chamar-lhe social, da dieta de Okinawa é, de facto, a partilha da refeição entre várias pessoas. Muitas vezes nem sequer são pessoas que habitam na mesma casa, mas juntam-se para partilhar refeições. E consequentemente, ainda antes disso, para partilhar ingredientes e para cozinhar juntos. E também o facto das quantidades, das porções serem mais pequenas, serem mais modestas, se lhes quisermos chamar, mas com uma grande variedade e muito ligadas à sazonalidade. Se acrescentarmos a isso também o facto de a própria paisagem, a própria colocação do Okinawa no mapa, se quisermos assim, dar-lhe características climáticas muito específicas que favorecem o crescimento de algumas espécies em prol de outras e se calhar não, está provado que existe um certo aporte nutricional diferente em certos alimentos. Então esses são alguns aspectos muito específicos de Okinawa relacionados com a alimentação, os hábitos sociais da alimentação também, que podem, acham os especialistas, explicar um pouco a longevidade e a saúde das pessoas em Okinawa. Mas agora eu quero ir um bocado mais longe nisso. E quero-vos chamar a atenção para um artigo da National Geographic que falava de uma vila chamada Ogimi e nesta vila supostamente 15 dos seus 3.000 habitantes seriam centenários.
e um número deles muito significativo, até mais do que 90 anos, mesmo que não fossem centenários. Ora bem, o meme original, e vamos voltar ao original para tentar testar esta teoria que este meme propõe. O meme original falava de que 450 pessoas teriam mais do que 100 anos em Okinawa. Ora bem, Okinawa tem 1,3 milhões de habitantes, portanto é assim que se escreve números, para além daquilo que diz a Wikipédia, que é a população de Okinawa. Isso significa que se o meme original estivesse certo, 0,035% da população total de Okinawa é que seriam os centenários, os que têm 100 anos ou mais. Mas segundo a National Geographic, numa vila de Okinawa, 15 em cada 3.000 pessoas têm mais de 100 anos, portanto estamos a falar de uma porcentagem de 0,5%. Isto não bate certo. E eu acho que podemos nos fiar mais na National Geographic do que no meme. Pronto, não sei por vocês, mas eu acho que sim. Então, as percentagens são suficientemente dispares para os números não começarem a bater certo. Afinal, que percentagem de centenários é que existe em Okinawa? Isto poderia levar-vos a supor, então, mas se o artigo da National Geographic tem mais probabilidade de estar certo do que um meme, então isso leva-nos a pensar que a percentagem de centenários em Okinawa ainda é maior do que o meme. Claro que a vila de Ojimi é uma particularidade, nem todas as vilas serão assim tão centenárias em Okinawa. Portanto, a distribuição de centenários em Okinawa não há de ser homogénea. Há de haver alguns sítios muito particulares, porque Okinawa é muito grande. Há de haver alguns sítios muito particulares que têm muitos centenários e outros que não têm. A ilha de Okinawa tem cerca de 106 km de comprimento, em média 11 km de largura e uma área superior a 1.200 metros quadrados. Para vocês terem uma ideia aproximada em ordem de grandeza, a área metropolitana, ou melhor, a área de Lisboa cidade, não é a área toda metropolitana de Lisboa, mas a área metropolitana de Lisboa cidade tem 100 metros quadrados. Okinawa tem 1.200 metros quadrados. Portanto, são 10 Lisboas e mais um bocadinho. Não se pode dizer que numa área de 10 Lisboas, que é a capital de um país, 10 Lisboas e mais um bocadinho, não se pode dizer nessa área que a distribuição da população é uniforme a nível de idade, não é? Há uns sítios onde há de haver mais centenários em Okinawa do que outros. Mas, mesmo considerando isso, começa a aparecer-nos aqui que o ser centenário ou não, se calhar, não é a melhor medida para falar que se um sítio é saudável ou não. E agora vamos um bocadinho ainda mais fundo, porque o objetivo disso é exercitar o vosso sentido crítico. Se nós olharmos para este artigo da demographicresearch.org, portanto, é um artigo chamado A Longevidade Excepcional de Okinawa, um pedido, um apelo para uma validação aprofundada. Portanto, este artigo na história da ciência, não é uma coisa antiquíssima, é 2011. Pronto, já tem mais uma década e um ano, mas não é antiquíssimo. Ou seja, isto significa que começou-se a pedir dentro da comunidade científica que fosse de facto avaliado com seriedade este mito, precisava de se verificar se era um mito ou não, sobre Okinawa ter uma longevidade excepcional e porquê. E quando eu digo a necessidade de averiguar isto, não é num sentido destrutivo ou crítico, é num sentido de a ciência faz-se assim. Faz-se com perguntas, as ciências sociais e todas as outras. Faz-se com perguntas, faz-se com análise. Mitos e coisas que não têm ainda uma justificação podem circular como cultura popular, claro que sim, se as pessoas se divertirem com isso, mas não devem deixar-se ficar num pódio como algo que não se toca e não se pergunta, antes pelo contrário. Então, neste artigo fala-se realmente da excepcional longevidade de Okinawa, mas fazem-se perguntas muito interessantes. E diz-se que, apesar da prevalência de centenários num determinado sítio ser utilizado pelo mundo inteiro, comumente, não é? De uma maneira já quase habitual, como um medidor da longevidade, não é necessariamente a mais apropriada forma de medir a longevidade. Existem variações na fertilidade e na mortalidade, existe a imigração seletiva, e
há aqui uma coisa que o autor chama a atenção, que é o caso das mulheres. É que a prevalência de centenários em Okinawa, para além de variar em áreas, como nós já vimos as pistas para chegarmos a essa conclusão, também varia muito em género. E no caso de Okinawa, há aqui um fenómeno qualquer que este autor chama a atenção que é preciso analisar. Quando se fala de Okinawa tem um número muito grande de centenários, nós estamos a dizer uma afirmação que está a tapar as potenciais perguntas, porque é que há centenários, que tipo de centenários são, onde é que eles estão, de que género é que são, que estilo de vida tiveram para ser centenários, etc. E essas perguntas são importantes porque quando nós não fazemos essas perguntas, nós estamos a apagar coisas como questão de género, portanto, a dizer que não interessa os estudos do ponto de vista feminino, por exemplo, e também estamos a apagar questões sociais e a dizer que não interessa estudar as diferenças de classe e as diferenças de rendimento, por exemplo. Portanto, fazer afirmações totalitárias, mesmo que não seja mal intencionado, mas na verdade está a apagar grupos populacionais e está a apagar os direitos de certas comunidades e normalmente minorias. Então é por isso que é preciso fazer estas perguntas. Como vocês podem ver ali naquele gráfico ao lado, a prevalência de centenários nos vários países onde os centenários são mais comuns, por exemplo, a Ilha da Sardenha, a Itália, isso também acontece, mas não só. Mas se compararmos, por exemplo, o Japão todo com Okinawa, a prevalência de mulheres centenários é extraordinariamente mais alta em Okinawa. Olhem para aqueles números. Mais do que isso, é a maior do mundo, pelo menos dentro dos vários sítios onde existe o número relevante, digamos assim, de centenários. E, portanto, este autor chamou a atenção, é preciso olharmos para os números, é preciso fazermos perguntas, o que é que aconteceu aqui, o que é que se passa aqui, para nós percebermos. Então, quando olhamos também para as datas, também é muito, muito interessante. O que é que se passa aqui? Nós temos um gráfico que fala da prevalência de centenários em Okinawa, no Japão, e a linha do Japão é a linha vermelha com pontinhos, e depois temos por cima dessa linha, porque é um número mais alto, Okinawa. Então, Okinawa é a curva que começa a subir mais cedo e que sobe mais alto e que sobe mais rápido. E há aqui duas datas muito significativas. Reparem que a curva do crescimento do número de centenários do Japão está muito, 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 muito baixa. Ela só começa a subir em 1880, basicamente, entre 80 e 85, quando em Okinawa já estava um bocadinho mais alto, mas mesmo nessa altura subiu, começou a subir, a pique. E em 1890, logo num espaço ali de 10 anos, há uma diferença muito grande entre o quanto é que subiu no Japão inteiro, mas há uma diferença ainda maior entre o quanto é que subiu só em Okinawa. Ora, o que é que aconteceu entre 1880 e 1890? O que aconteceu foi que o Japão anexou Okinawa. E, portanto, a sociedade de Okinawa sofreu os efeitos de ter sido basicamente colonizada pelo governo japonês, ocupada pelo Japão, e toda a estrutura administrativa e social de Okinawa se transformou muitíssimo durante estes primeiros 10 anos da ocupação. É de tal maneira que esse é um caso de estudo para os estudos japoneses, ou para os estudos de história do Japão, que é, chama-se como é que se fez a nova Okinawa, ou como é que se fez Okinawa, porque foi aí que passou a ser conhecida por este nome. De facto, há muitos estudos, eles não são todos, digamos assim, homogéneos nas suas conclusões. Ainda bem que não são homogéneos, significa que estão a problematizar o assunto com pés e cabeça. Mas, de facto, as elites de Okinawa inclinaram-se para abraçar o seu novo papel de líderes de uma nova fase da história daquela região e houve transformações a nível das infraestruturas, das escolas, dos hospitais, mais tarde depois da língua ensinada, mas também houve modificações de estruturas que se refletem muito particularmente nas mulheres. Políticas de casamento, distribuição da população, e nós sabemos, a nível de estudos sociais, que em todo o mundo, e em particular no Extremo Oriente, são as mulheres, nem sequer só no Extremo Oriente,
já em todo o mundo mesmo, são as mulheres, ou é na população feminina, ou na parte da população que é feminina, que se repercutem mais intensamente e mais rápido, que o choque é maior, quando há modificações desta natureza. Coisas como a distribuição dos alimentos, a política de casamentos e a seleção do sexo à nascença, ou seja, escolher fazer-se aborto quando se sabe que o bebê é menina, ou livrar-se do bebê quando o bebê nasce menina, é, é um tipo de comportamento que normalmente acontece quando há grandes transformações políticas, em particular se é uma transformação política que favorece drasticamente a presença de varões, filhos varões na família e que pode eventualmente prejudicar a família ter mais filhas mulheres. Portanto, eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu em Okinawa, mas eu estou a dizer que essa é uma coisa que se tem que pôr em cima da mesa e questionar porque é muito mais do que coincidência que estas curvas estejam a apresentar esta configuração no gráfico exatamente nestas datas. Então, nós sabemos, os investigadores sabem, que a população de Okinawa era uma população muito empobrecida, desde que o reino de Ryukyu foi ocupado, muito desfavorecida e muito empobrecida, e que eram as mulheres que pagavam a fatura, as meninas que pagavam a fatura, a maior parte dessa fatura, desde que o shogunato tomou conta do reino de Ryukyu e que a chegada da ocupação efetiva do novo Estado, digamos assim, do Estado contemporâneo do Japão, o Estado do Japão que podemos chamar um Estado a partir da Revolução Meiji, portanto, do período Meiji, nós sabemos que há aí coisas que se refletem nas mulheres. Agora, que as mulheres passaram a ter, de repente, mais condições, ou algumas delas, de algumas regiões, passaram a ter condições que lhes permitissem mais tarde ter mais longevidade, não sabemos exatamente como é que isto se processou. É possível que tenha alguma repercussão, é preciso fazerem-se mais estudos sobre isto para apurar exatamente o que é que aconteceu. Outra coisa que também é muito importante é analisar os registros e como é que se fazem os registros dos nascimentos e das datas de nascimentos. Há muitos autores que falam disto, da necessidade de analisar os censos, digamos assim, e os estudos dos nascimentos. Portanto, vocês podem ler mais neste estudo ou noutros que eu vou citar aqui e que têm sempre o título e os autores para vocês analisarem. De uma maneira geral, a história recente de Okinawa é bastante estudada, sobretudo porque depois da ocupação norte-americana, Okinawa, digamos que tornou-se um objeto de estudo dos investigadores de estudos japoneses que são de nacionalidade americana. Portanto, a modernização, a chamada modernização e desenvolvimento e progresso de Okinawa a seguir ao período Meiji foi absolutamente extraordinário e ainda mais depois da ocupação norte-americana. Portanto, os Estados Unidos ocuparam Okinawa no final da Segunda Guerra Mundial e até bem entrados os anos 70. A partir daí, Okinawa ganhou um novo rosto, digamos assim. Esse novo rosto foi um rosto que nunca teve antes, que é o rosto do potencial turístico. O potencial turístico de Okinawa foi logo muito explorado em coisas como cartões postais e livros bilíngues, em inglês e em japonês, e que foram publicados quer no Japão, quer na América, e que circularam pelo mundo inteiro. Portanto, criou-se efetivamente um movimento de branding, ou seja, tornar Okinawa num produto turístico, que já vinha, é uma nova caracterização da Okinawa, que vem em cima do facto de ser uma ex-colónia e que vem em cima do facto de ser considerado um lugar exótico. Até para os outros japoneses consideram Okinawa um lugar exótico. Portanto, esse é um fenómeno de fetichização e de caracterização da Okinawa como um paraíso na Terra, e isso deu origem ao aparecimento de mitos sobre Okinawa. Ou seja, ela passou a ser percepcionada, ela passou a ser vista como um lugar quase mitológico, relacionado ao mito da eterna juventude, ou de que as pessoas, estando nesta natureza paradisíaca, não envelheceriam e manteriam a sua força vital. Este é um mito que atravessa diversas civilizações, existe na cultura clássica europeia, mediterrânica, e também existe na cultura cínica, ou seja, da China antiga, e na cultura do Japão. A ideia de que um ser humano, num local que é especial, paradisíaco e quase de outra dimensão, preserva a sua energia vital ou até aumenta e, entre outras coisas, não envelhece. As imagens de Okinawa, em particular, as imagens de Okinawa são muito elucidativas porque normalmente são paisagens que se liga com aquele fenómeno de
percepcionar a paisagem à distância, ver a paisagem à distância e, portanto, sentir que se possui a paisagem numa grande distância. Também são muitas flores tropicais, que é verdade, existem, mas normalmente são enfatizadas como símbolos de Okinawa. E um outro símbolo são as mulheres bonitas na praia. E eu escolhi aqui uma imagem bastante decente, mas vocês vão ver muito tipo de imagens, algumas um pouco mais indecentes. E uma outra imagem turística, exótica e massificada de Okinawa é esta presença de sinais, de símbolos, de estatuetas, de alguns panoramas arquitetónicos que fazem lembrar o tal misticismo ou exotismo do ponto de vista do ocidental branco, americano, mas também do ponto de vista do japonês que vem de outras partes do Japão e não é de Okinawa. E que, por ver este tipo de estatuária, por ver certos tipos de arquitetura ou de decoração nos edifícios, sendo que está num sítio profundamente diferente do Japão, apesar de estar ainda no Japão. Então, é um fenómeno de possuir o outro e de possuir o diferente, mas ainda assim que já se assimilou. Portanto, essas são algumas das características realistas da evolução da sociedade e da cultura de Okinawa na história moderna e contemporânea, que eu acho que nos põem logo a pensar. Então, se calhar aquela ideia de que é o sítio mais saudável da Terra, isto não caiu do céu aos trambolhões e não necessariamente da análise de quantas pessoas muito idosas existem, mas mais da construção destes mitos acerca de ser um sítio paradisíaco, um sítio quase que magicamente faz as pessoas terem vitalidade quase eterna. E agora quero-vos apresentar a dura realidade. É uma realidade e aprendemos todos mais com a realidade. A realidade de Okinawa é que é um sítio cronicamente, infelizmente, é um sítio cronicamente afetado por pobreza e, em particular, reflete-se na pobreza das famílias monoparentais e das crianças. Este é um problema particularmente grave. Okinawa já tem mais do que uma década a publicação sucessiva de estudos, de gráficos, de censos, em que se verifica que a percentagem de pobreza infantil em Okinawa é a mais alta de todo o Japão. E não é só a mais alta, é que quando olhamos para a segunda mais alta, que é a prefeitura de Osaka, a diferença são 10 pontos. Portanto, tem uma diferença muito grande em relação à segunda mais alta. Portanto, pode ser que Okinawa é, de longe, o sítio do Japão onde a percentagem de pobreza infantil é mais alta. Tanto vemos isso no gráfico, como vemos isso no gráfico do mapa, como vemos isso no gráfico do artigo. Para terem uma ideia assim mais visual, mais fácil de assimilar, numa classe da escola primária onde há 40 alunos, e este número é altamente provável que exista uma classe com 40 alunos, por causa da distribuição de professores ser mais difícil em Okinawa e haver menos recursos e menos investimento do Estado até em várias áreas da saúde, desde a saúde pública até ao ensino, as classes das escolas primárias podem ter 40 alunos ou mais. Portanto, numa turma dessas, 12 dos vossos alunos vão estar abaixo e muito abaixo do limiar da pobreza. E, portanto, crianças que crescem, crianças que são desde bebés até a adolescência, pelo menos cronicamente pobres, são seres humanos que passam por problemas de estruturação neurológica muito significativas. Essa é uma das áreas que se desenvolveu mais nos últimos anos, é compreender como é que a estrutura do cérebro, como é que o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento emocional que está associado a isso é afetado pela pobreza extrema durante os primeiros anos de vida. Portanto, este é um assunto muito sério. Outro problema da população de Okinawa é a prevalência de alcoolismo. O consumo de álcool no Japão é bastante alto, mas quando comparado com Okinawa, explode, como vocês podem ver ali no gráfico que está ao lado. Portanto, de uma maneira muito empírica, qualquer pessoa que visite Okinawa e que vá a supermercados, a lojas de conveniência, etc., vai ver que em Okinawa o álcool duro, o chamado hard liquor, o álcool caro, as bebidas que têm na ordem dos 20%, não é, de vol, portanto, para vocês terem uma ideia, não é vinhos, é entre os 11 e os 14. As bebidas que têm na ordem de 20
de álcool são muito baratas. Estamos a falar de conseguirem comprar uma garrafa de uma destas bebidas alcoólicas de 20 vol por cerca de entre 8 a 10 euros. Isso é barato também no Japão. Portanto, não é só barato para quem visita Okinawa e quer comprar álcool, estando lá de férias a passear, não sei o quê, é também barato para as pessoas de Okinawa. Então, tem-se desenvolvido, outra vez, cronicamente, e o problema destas coisas é que são crónicas, demoram muito tempo e têm muito impacto social. Então, a prevalência do consumo de álcool também é um problema, o alcoolismo também é um problema. Este artigo em particular eu coloquei aqui porque é de 2020, é muito recente, e a conclusão deste artigo é que o nível do consumo de álcool deve ser reconhecido como uma crise de saúde pública. Portanto, eu só falei aqui de algumas das questões, alguns dos problemas que os estudos sociais, em particular sobre Okinawa, têm enfatizado nos últimos anos. As minorias, em todos os países há minorias, e as minorias do Japão enfrentam certos problemas e certas lutas cívicas, e os investigadores, normalmente, para além de investigarem, objetivamente falando, e divulgarem os seus achados, normalmente procuram desmistificar estas ideias de paraíso. Nós podemos dizer que Okinawa tem a seu favor a possibilidade de ter colhido da sua história relacionada com a China e com o resto da Ásia uma série de saberes, nomeadamente ao nível da utilização da alimentação como uma espécie de medicina preventiva, porque colheu do resto da Ásia muita diversidade de receitas e costumes e medicinas e tal. Então, Okinawa tem essa sabedoria. Ela esteve a favor da população porque a população foi diligente, expedita e esforçada de continuar a utilizar essa sabedoria para se manter, entre aspas, até podemos dizer, para se safar do facto de ser cronicamente negligenciada pelo poder central do país que os ocupou, mas prolongar a estereotipificação de Okinawa como um paraíso na Terra e que é o sítio mais saudável do mundo, só porque há alguns lugares que têm uma extraordinária concentração de centenários, é utilizar os números sem verificação, é fazer uma afirmação final que não corresponde ao apuramento dos factos, e portanto eu acho que este meme perpetua estereótipos e negligencia problemas sociais muito sérios e que carecem de intervenção urgente, em particular porque estamos a falar de crianças e das suas famílias ou do ambiente no qual elas crescem. Portanto, a conclusão final a que chegamos é que este estereótipo, é que este meme e a circulação desta imagem de internet é algo falso e perigoso. Se fosse um pouco transformado, pelo menos o texto, e se dissessem, por exemplo, que a ilha de Okinawa do Japão tem mais centenários do que todo o resto do Japão e isso deve-se à dieta de Okinawa, por exemplo, se tivessem limitado a questão da dieta de Okinawa, já não estaria falso. Era muito limitado na sua afirmação. Mas nós sabemos que os memes são, por natureza, sensacionalistas, são feitos para chamar a atenção e para circular. O problema é que muitas noções que são operativas na nossa percepção da realidade circulam agarrados a estes memes e podem convencer as pessoas de coisas completamente contrárias à realidade. Contrário à realidade de que Okinawa é o paraíso na Terra e o sítio mais saudável do planeta, contrário a essa realidade, temos o facto de que é preciso investir nesta população, dar atenção aos seus problemas sociais e ver este território e esta comunidade como algo mais que se pode explorar eternamente com um turismo massificado que não os tem beneficiado. E essa é a conclusão final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem comentários ou perguntas, agradeço muito que deixem neste vídeo. Eu sou Inês Matos e estou aqui sempre para vos falar mais do Japão e da cultura japonesa. Obrigada e até ao próximo vídeo.